tema da pandemia ele tem sido recorrente, né? Boas partes das lives elas têm servido para fazer uma reflexão sobre esse momento, todas as dificuldades que a gente tem vivido. No título, a gente colocou também a questão do terraplanismo, né? Essa postura ideológica de negar a ciência, né? Então, que nos leva a esse termo pós-normal que muitos têm se valido, né? O que seria, portanto, um ensino crítico no pós-normal. Vou começar. Aí, Ana chegou. Conseguiu conectar, Ana? Falta o áudio, talvez, né? Mas esse ensino crítico, primeiro, eu queria caracterizar, então, aqui com dois outros... Estou pelo celular, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Vocês conseguem me ouvir? Dá para ouvir. Conseguem me ouvir? Dá para ver. Eu conectei pelo celular. Está muito ruim. Até aparece você. Porque eu estou tentando ligar de novo o computador. Eu estou aqui, o Wilson está falando. Se você... Pronto. Eu vou trabalhar aqui, com o computador. Estou poderosa. Você tirou a imagem, então. Então, eu estava falando, Ana, que eu iniciei agora. Não, querida, eu estou aqui, estou de cabeça baixa, não estou nada mais. Ana, não... Eu estou te ouvindo, deixa eu consertar o computador na tomada lá de baixo, mas eu te escuto, vai lá. Que está muito ruim o seu som. Bom, eu estava comentando da... Pronto. Agora você tem conseguido. Está picotando. Está picotando. Pronto. Conseguiu? O Wilson continua para não perturbar ninguém. Quando der, eu entro. Se não der, paciência. Vai lá. Você está nos ouvindo, né? Eu estou te ouvindo perfeitamente. Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Está picotando um pouco, mas estou ouvindo. E agora estou te vendo. Apareceu a imagem. Então vamos nessa. Vai ser assim. Então vamos lá. Então, lembrando que a proposta do PPGSD, que foi... Ou pelo celular, pronto. Iniciou no ano de 2000, então já existe, estamos no 20º ano, e o 20º ano as comemorações são pandêmicas, né? Então, na fundação do PPGSD, o Napoleão e o Leonel já estavam, né? A Ana Mota veio se juntar à equipe logo depois, ali em 2002, se eu não estou enganado, né? E, enfim, a gente trabalha com muito entusiasmo, né? Porque a ideia de fazer um curso diferenciado se deu naquele momento. Então, e a questão de fazer um curso diferenciado é que ele não é só diferenciado quando ele é criado. Por ser diferenciado, ele tem que ser diferenciado até de si mesmo, permanentemente, né? Ou seja, é uma prática, né, de sempre estar fazendo a revisão, a autocrítica, acompanhando os movimentos sociais e reelaborando as questões frequentemente. Então, quando a gente se viu diante desse duplo fenômeno, o primeiro do terraplanismo, né, colocado pelas ideologias da extrema-direita, que chega ao poder. Foi um primeiro momento de perplexidade, né, porque se alguém perguntasse, se todos nós fizéssemos uma especulação nesse sentido, dificilmente chegaríamos a conceber que
algo semelhante poderia ser possível. O que talvez seja um erro de análise, né? Certamente houve um erro de análise na sociologia política, que levou não só uma eleição, porque mais do que eleição, o que a gente tem chamado de terraplanismo, né, ou negacionismo, ele vai além da figura pública do presidente da República, né? Quando ele tem um apoio de 1/3 dos brasileiros, o significado é muito maior, né? Não se pode negar que é um presidente popular, não se pode negar que foi eleito na base democrática, é um legítimo representante, portanto, do Estado democrático e, obviamente, todos nós assistimos, muitas vezes estarrecidos, à contradição de falas do próprio Bolsonaro e seus ministros diante do Estado democrático de direito que o elegeu. Então, essa permanente angústia, né, que domina, né, o mundo intelectual, o mundo da produção do conhecimento, dos debates, como nos caracterizou em 20 anos, nos faz sempre retomar alguns aspectos e trabalhar no sentido de que a democracia ela tem que se fortalecer institucionalmente. A gente tem assistido isso, as instituições garantindo o teor democrático, seja através do legislativo, seja através de vários setores do executivo, né? Das resistências, através do judiciário, não à toa agora um conflito, né, que tem caracterizado o conflito do STF, né, as críticas que vários ex-ministros fizeram ao STF, e até as Forças Armadas, né? Há críticas internas das Forças Armadas, há até a tentativa malfadada do novo ministro da Cultura, que já nem tomou posse e já foi exonerado. É uma tentativa de colocar alguém minimamente ligado às Forças Armadas e não ao bloco mais acirrado, mais propriamente ideológico, como foi o bloco que alçou o ex-ministro Weintraub, que certamente não precisa nem uma leitura histórica muito detalhada para se ter a concepção de que foi o pior ministro da história desse país em todos os tempos, né? Talvez um dos piores da história planetária, porque desconhecia o que estava fazendo e tentou aparelhar. Mas todas as reações foram boas reações institucionais. Então, a democracia ela está demonstrando, ou assim esperamos, que e é um efeito da democracia, demonstrar que, seja quem for o presidente, as instituições elas têm que ser robustas o suficiente para evitar maiores traumas. Então, mais ou menos o que a gente tem assistido. Claro que tem um jogo de tensão, claro que tem um jogo de forças, e isso vai, pelo visto, permanecer nos próximos anos. Mas já é uma sinalização. E dentro dessa seara, né, vem a pandemia, ou seja, não só estávamos diante de um governo que não tínhamos tido ainda, né? Já tivemos governo de direita, já tivemos uma ditadura, né? Não estamos numa ditadura, na minha avaliação, porque senão não faria sentido nada do que eu falei anteriormente. Estamos num Estado democrático de direito que tem uma extrema-direita no poder, né? O que é outra coisa. Mas
esse quadro que é crítico, não é propriamente quadro de crise, mas é um quadro muito crítico, né? Especialmente para alguns setores sociais, ele se reestrutura em alguns momentos, né? A gente viu que vários governadores fizeram à frente, alguns prefeitos começaram a assumir posturas mais acirradas e por aí vai. Mas vem a pandemia e nos dá um novo contexto, que é o contexto que a gente tem vivido nos últimos 100 dias, né? Então, e que se encaminha para alguns desdobramentos. No nosso caso, né? A gente está no segundo país do mundo com pior desempenho, né? E nesse grau já há analistas, né, como todos têm acompanhado, que imaginam que o pior ainda possa estar por acontecer. Mas a gente queria falar justamente sobre o papel da universidade nisso tudo, né? O papel de um pensamento crítico. Esse pensamento crítico eu fico muito confortável, porque quase todos aqui eu conheço, e todos que eu conheço são atores desse pensamento crítico, cada um de vocês. Estão ali não para reprodução de conhecimento, não para não lidam com a universidade de uma forma meramente referencial, reproduzindo cânones. Então, fico confortável de falar para esse grupo, que é um grupo seleto. Vocês sabem disso, né? Esse grupo que está aqui é um grupo seleto, é um grupo de pesquisadores que estão nesse país em busca de fazer um levantamento que combina justamente com essa postura que a gente tem tanto defendido, né? E a gente agora, quer dizer, a postura de fazer um enfrentamento do ensino em tempos de extrema-direita se traduzia em várias críticas, né? Que a gente pode avançar nas críticas do modelo de educação, que eu acredito que a universidade teve um papel fundamental em fazer um bloqueio à chamada escola sem partido, que atuou muito sobre o ensino fundamental e médio. E essa escola sem partido, o nome é irônico, né? Porque se tratava mais ou menos do contrário, de partidarizar as escolas, e a universidade ela se traduz como local do pensamento livre, do pensamento crítico, e a gente tem orgulho de ter participado de algumas das cenas que configuraram essa luta por uma universidade livre e antifascista, né? Mas, todavia, a própria pandemia paralisou as universidades. A gente pensar nas aulas de graduação, elas sequer começaram. Então, nenhum de nós conhece os alunos que deveriam ter tido ingresso em março de 2020, né? As aulas remotas não foram autorizadas pela Universidade Federal Fluminense e pela maioria das universidades federais, senão aquelas que garantam a formatura dos estudantes no último semestre letivo. Então, esses estão tendo aula remota e se estuda uma série de protocolos para permitir avançar nos estudos nas aulas de graduação. Não se sabe ainda se será possível, né? Há vários problemas de acesso à tecnologia, acesso à internet, garantia desses protocolos de saúde pública, né? Para que tudo venha a ocorrer, né? Então, ainda estamos nos desdobramentos dessa difícil tarefa. Na pós-graduação, foi possível manter, né, as aulas, né? Ainda que cada universidade teve lá seu modelo. Algumas foram
retornaram integralmente à pós-graduação, mestrado, doutorado, outras parcialmente, é o caso do Sociologia e Direito, voltou parcialmente, alguns professores iniciaram o curso, outros ainda não, porque a ideia, obviamente, era garantir a universalidade dos alunos. E alguns alunos tiveram problema, então alguns cursos não iniciaram. Mas, de qualquer forma, trata-se também de buscar esse espaço, que é um espaço de continuidade de trabalho, reinvenção, né? Dificilmente, se não houvesse a pandemia, a gente estaria num Zoom. Eu confesso que eu só conheci o Zoom graças à Priscila, porque ela já conhece essa tecnologia há mais de 2 anos e ela tinha me forçado a aprender para fazer uma reunião com ela. Já revelei tudo, hein, Priscila? Mas a gente, todos nós hoje estamos aprendendo a utilizar esses mecanismos e, inclusive, vivendo algumas vantagens, né? Eu vejo algumas vantagens políticas, né? E eu acho que a maioria de vocês também. Por exemplo, reunião de departamento, reunião de colegiado, o quórum era baixíssimo e hoje vai todo mundo. É incrível, né? Então, acho que algumas coisas vieram para ficar. Mesmo em orientação, a orientação pelo Zoom, ela nos força a ter um tipo de trabalho que talvez seja até mais eficaz. Pelo menos, para mim, tem sido muito eficaz, né? A gente pode acionar o texto na tela, já comentar diretamente, enfim. É sempre bom avançar nessas tecnologias. Mas é óbvio que a questão maior é retornar, avançar para esse mundo do pós-normal. Eu vou fazer um último comentário do pós-normal e pedir para a Ana Mota iniciar a falar dela. O que alguns têm chamado de pós-normal é a ideia de que o normal não vai voltar, né? Ou seja, por mais que se encontre uma vacina, essa experiência planetária, né, inédita, né? Nenhum de nós tinha passado por isso. A última evento dessa grandeza foi a gripe espanhola e nem meus pais tinham nascido na época da gripe espanhola, então não é nem essa memória por narrativa. Eu tive, acho que a maioria também não, com alguma rara exceção. Então, no nosso histórico, esse fato ele é surpreendente, ele é paradoxal, ele é melhor, ele é um novo paradigma. Então, nos força a pensar de outra maneira, né? A reelaborar. Mesmo que um vírus em mutação, né? Hoje já se sabe que na década de 70 ele já foi identificado, o coronavírus, e essa mutação, né, que levou ao Covid-19 leva a crer que o vírus ele permanece em mutação. Então, eventualmente, nada impede que tenha um Covid-20, um Covid-21 e por aí vai, e que determinados protocolos precisem ser mantidos, né? Então, talvez a gente tenha que ter rigores higiênicos, afastamentos, uma concepção mesmo de universidade diante desse cenário que leve em conta possíveis alterações de algumas características. E justamente nessas características que a Ana Mota, com a sociologia das emoções dela, nos indica que o ensino está associado ao abraço, ao olhar nos olhos, esse mundo está absolutamente afetado. Eu nem sei se a Ana está aí. Está aí? Não sei se ela caiu novamente, que eu não estou vendo. Eu não a vi, eu acho que ela caiu mais uma vez.
Sim, Wilson, ela não está aqui conosco. Então, eu tenho certeza que a Ana Mota, ela me falou por telefone mais cedo que ela queria fazer essa grande defesa de que o mundo da crítica é também o mundo do encontro, né? Como que caracteriza as aulas e os cursos da Ana Mota, como boa parte de vocês bem sabem, né? Então, é a questão da fala presencial, identificar em cada um o seu próprio modo de concepção, né? Então, não é um ensino que vem do professor para o aluno, nem se baseia propriamente no carisma do professor, né? Não é isso. O ensino ele só ganha abrangência porque ele identifica cada um em separado. Então, o fato de saber que o João Paulo é um, que a Maria José é outra, que a Bela é outra, que o Cláudio é outro, o Marcelo, o Fernando, a Jamile, enfim, cada um tem suas características, cada um tem suas interrogações, cada um tem suas particularidades. Essa alquimia que é essencial, tem sido essencial para a metodologia na Mota, vamos dizer assim, né? Com quem eu muito aprendi, né? Aprendi a atuar, né? A ter atenção, né? A uma série de questões, desde que a gente iniciou uma parceria lá atrás, em 2003. Fizemos a primeira parceria, que já tem 17 anos, portanto, de pesquisas que fazemos juntos, né? E vários aqui trabalharam conosco, né? Então conhecem bem isso, né? Então esse desafio, né? De continuar a reelaborar um pensamento crítico. É claro que a gente está dando aula, a gente pelo Zoom. Muitos estão aproveitando ou pensando em aproveitar a melhor forma de trabalhar para reescrever textos, reelaborar, publicar mais. Então, acredito que um contraponto que esse ano possa ter é um aumento significativo de produção, mas acredito que esse aumento de produção vai se dar no país inteiro, porque não apenas nós estamos com mais tempo, talvez, de concentração no computador, como todos os acadêmicos do país. É claro também que isso é uma faca de dois gumes, e o fato de ficar no computador nos leva a estresse absoluto também. Mas, de qualquer maneira, essa reinvenção, essa busca, né, de alternativas tem aparecido, né? E a gente tem visto também muitas lives. Então, na verdade, tem ocorrido essa nova forma de produção, de debate, como é esse aqui, né? Ou seja, de trazer alguns problemas, de questões e, enfim, procurar avançar da forma mais criativa que a gente conseguir diante de tanta transformação, né? Que nos tirou o chão, né? Aquele termo, né? Acho que foi a Nadine que usou outro dia, né? O chão de fábrica, né? Que o operário, quando perde o chão de fábrica, né? Ele perde o sindicato, ele perde as relações, ele perde o emprego. Algo semelhante, né? Perder a universidade é significativo, né? Perder nesse sentido, perder como a arte do encontro, perder como o próprio movimento da universidade traz valores, né? Então, o fato de estar ali, enfim, se repercute nos movimentos dos estudantes, que eventualmente acabam provocando um novo tema na forma como foi organizada determinada disciplina.
E, enfim, aquele dia a dia é muito que caracteriza, né, a todos nós, né? E eu, particularmente, depois de tantos anos, né, indo diariamente, né, como vocês me conhecem, workaholic, estou na universidade todo dia, não só eu, né, vários aqui, Napoleão é assim também, Leonel, vários que... Tem muito professor que só vai no dia da aula, tem os radicais que vão todo dia e toda hora. Então, somos parte desse grupo que vive permanentemente a universidade, né? E a gente está tentando reinventar essa universidade nesse mundo, nesse pós-normal, né? Nessa introdução a um mundo novo, né? Espero que seja admirável, né? Mas sem certeza absoluta disso. Eu não sei, eu acho que a gente não vai contar com a Ana Mota pela hora e, às vezes, o sinal de lá nem sempre é muito bom, parece que foi o que ocorreu, né? Enfim, eu vou perguntar se tem algumas perguntas, sendo que eu vou provocar, o Napoleão já tem uma, mas eu ia provocar uma primeira do Wagner, porque ele que propôs. Então, para saber do Wagner a preocupação em propor esse debate. Bem, então acho que é minha fala, né? Inicialmente, boa noite a todos e todas. Na verdade, professor, um primeiro momento que a gente fez a ideia de ter esse momento contigo e com a Ana foi no sentido de fazer aquele reencontro que rememorasse um pouco aquelas aulas do seminário de tese que a gente viveu por 6 meses ou mais, né? Tinha aulas que a gente varava às noites, né? Porque eram aulas que duravam 8, 10 horas, né? E era uma coisa que não cansava, porque a gente ficava muito apegado como coletivo, né? Claro que cada um com as suas afinidades pessoais, isso era uma situação inevitável, mas para além dessa questão das afinidades, a forma de colaboração coletiva que foi única, né? Ou, pelo menos para nós, nessa turma foi única. Mas eu acho que quando você nos traz esse tema, ele é uma provocação sobre esse confronto de paradoxos, né? Entre aquilo que a gente quer sustentar como a construção de uma ciência colaborativa e aquilo que vem como anticiência, né? No movimento de combate à inteligência, né? Como estratégia fascista do nosso tempo. Então, não sei se... Eu acredito que você já falou isso de forma rápida, porque teve outros pontos que foram mencionados, mas queria que falasse para nós, assim, como que a gente lida com esse cenário de confronto, né, a inteligência acadêmica e a esse movimento que a gente constrói, especialmente o nosso, que tem o afeto como uma das substâncias, diante desse tipo de política pública, pensamento e arena que nos hostiliza. Eu acho que seria mais ou menos a minha pergunta, a minha contribuição. E eu acho que cabe a mim também fazer um agradecimento, não apenas dos meus colegas, né? Seguimos colegas, porque a gente tem aquele chat do WhatsApp desde 2015 até hoje, né? E a gente quer fazer esse agradecimento carinhoso mesmo, né? Tanto a ti quanto a Ana, que não surgiu aqui entre nós, problemas tecnológicos, técnicos, né? E é isso. Brátios pirarucucados. Então, Wagner, eu te agradeço esse carinho que a gente sente falta de você aqui, né? O Wagner, não sei se todos sabem, né? Teve um Covid-19, ficou muito mal durante 3 semanas, né? Mas conseguiu se recuperar. Então, ainda bem que o Wagner
venceu o Covid, porque, imagina, né? O mundo sem Pirarucu Pérez não é possível, né? Então, te saudar por isso. Wagner, a questão da luta e resistência, né? Eu acho que começa pelo modelo de ensino. Você comentou o seminário de tese que, naquele ano, com a turma de vocês, que foi uma turma extraordinária, né? Então, esse sucesso não conseguimos repetir. Conseguimos até ter bons cursos, mas aquele foi extraordinário, né? Então, juntou numa única turma um grupo absolutamente excepcional, né? E o que possibilitou aquela invenção. Foram vocês que inventaram o curso. Vamos dizer assim, o meu jeito da Ana só proporcionou a criatividade de vocês. Daí um curso que às vezes terminava 2 da manhã, me lembro de sair, tudo escuro nas ruas, a faculdade fechada, pedir para o Tuquinha abrir a porta, que tinha trancado o prédio, esquecer a gente lá dentro. Então, isso ocorreu, né? Mas, claro, também eu acho que o clima do PPGSD, né, os grupos de pesquisas, tudo isso favorece, né? A ideia de um pensamento crítico, a ideia de trabalhar em colaboração permanente, sem afastamento, né? Porque muito curso põe o orientador como se fosse uma espécie de semideus com quem não se discute, e nós somos meio anárquicos, né? Então, isso auxilia a ter mais parceria, a criar relos de confiança e, enfim, uma série de questões que eu acho que ajudam, né? Eu penso também que algumas outras disciplinas ajudam mais ainda, né? Vocês certamente sabem que eu vou estar me referindo à história noturna, né? Que, vamos dizer assim, uma metodologia pouco usual, inovadora e que deu muito certo, né? Já foram 3 edições, na verdade são 3 gerações, né, de história noturna, né? Então foi uma ideia que me ocorreu e que acabou funcionando muito bem, né? E a Ana Mota sempre foi uma parceira dos cursos de história noturna, e também as histórias que a gente desenvolve, né? As disciplinas itinerantes, sobretudo as de Oriximiná já faço há muitos anos, né? Todos que já foram Oriximiná conhecem isso, trabalhar diretamente com as comunidades de quilombo, com as comunidades indígenas. O curso é no próprio local. Wagner foi comigo quantas vezes em Oriximiná, Wagner? Perdi a conta, umas 15, né? Muitas vezes. Então, e além disso, eu iniciei ano passado, pretendia continuar esse ano, eu criei outro modelo de disciplina em módulo, né? E diante de eventos concretos, né? A gente fez uma primeira diretamente percorrendo os municípios de Mariana a Brumadinho e levantando todo tipo de questão, desde coletivos de atingidos, reuniões com o Ministério Público, com Defensoria, com a Samarco, com a Renova, enfim, buscando todos os principais atores sociais e uma turma inteira percorrendo vários dias um conflito que, no caso, é talvez o de maior proporções de dano ambiental que já ocorreram no Brasil. A ideia era fazer um outro esse ano, mas aí não se tornou possível com a pandemia. Mas, enfim, estou descrevendo algumas metodologias que saem da caixinha, que saem do lugar, vamos dizer, da sala de aula, né? E que são salas de aulas em aberto, né? No sentido mesmo, né, freiriano, né, de que a sala de aula, não, a rigor, é a elaboração de modelos de construção, né, e não propriamente um lugar. Então, isso concorreu.
E eu acho que a universidade portanto, esse lugar, é o lugar de fazer essas coisas. E por isso a gente está aqui tentando reinventar essa sala de aula que somos todos nós em campo, né? Todos os exemplos que eu dei são exemplos do mundo presencial, né? Então, nossa dificuldade comum é avançar para hipóteses menos generosas. Napoleão ia colocar alguma questão, Napoleão? Olá, boa noite a todos. É um prazer ver tanta gente, tantas caras conhecidas e queridas do PPGSD, de várias gerações, como diz o Wilson. Só queria fazer um pequeno comentário, Wilson, sobre a questão da universidade. É que eu acho que, apesar dos pesares e das apostas que o atual governo federal tem feito sobre as universidades, a gente tem conseguido sobreviver muito bem, demonstrar uma capacidade criativa que talvez a gente nem imaginasse que fosse possível, particularmente num contexto como esse, né? O contexto do isolamento, ele, ao mesmo tempo, permite a gente um aprendizado de novas tecnologias, novas formas de fazer as coisas, etc., mas ele também é muito perigoso na dinâmica do ensimesmamento, né? Da volta exclusivamente às coisas próprias de cada um, etc. E a gente está conseguindo demonstrar, a gente, não só nós aqui no PPGSD, a gente tem tentado fazer um esforço de agregar pessoas, fazer lives, fazer discussões, dar cursos, etc. Mas parece que a universidade, em geral, no Brasil, está se mostrando um lugar de resistência muito interessante, muito criativo. No Brasil inteiro, essas novas tecnologias e essas novas formas de atuação mostrando um vigor a gente talvez há 4 meses atrás não imaginasse possível, por conta da paralisia que a pandemia provocou. Embora eu concorde com a professora Ana Mota no sentido de que as aulas presenciais, o olho nos olhos, os olhos nos olhos, né, o contato entre as pessoas, o sair para beber, o sair para comer, para almoçar, etc., etc., enriquece significativamente as aulas e os cursos. Há um aprendizado mútuo que vai muito além das salas de aula. Entanto, essa realidade aqui é uma coisa maravilhosa, que a gente está conversando aqui com pessoas de Roraima, Mato Grosso, de Minas Gerais, etc., todas numa mesma sala de aula virtual. Então, é um aprendizado que exemplifica muito aquilo que o Giddens gosta muito de falar da reflexividade das sociedades contemporâneas, porque a gente aprende e aprende rapidamente. Essa experiência será incorporada à nossa vida prática pessoal e profissional e institucional de uma forma que há 4 meses atrás a gente talvez não considerasse possível, nem imaginasse que estaríamos há 4 meses atrás e hoje estaríamos aqui essa criatividade toda. E eu particularmente acho que o PPGSD tem tem essa facilidade, porque a gente também não fica parado o tempo inteiro, a gente busca, né, seja os professores, seja os alunos, alguns mais do que outros, obviamente, como em todo lugar, mas professores e alunos procuram muito formas de enfrentar as situações, buscar saídas para situações que poderiam ser, em princípio, paralisantes, seja da produção intelectual, seja da relação entre as pessoas, do acompanhamento da vida cotidiana do programa, etc. Então, é só para reforçar isso e achar que a universidade mostrou para bolsonaros e companhias, ela está viva e muito viva e continuará viva durante muito tempo. Não é assim uma coisa tão fácil como pensaram que poderia ser, tentar destruir a universidade, desacreditar os professores universitários, desacreditar as ciências humanas, etc. Ao contrário, a gente está mostrando que viemos, estamos aqui, vamos ficar durante ainda muito tempo. Tá? Obrigado. Queria pedir a palavra do Leonel também. Wilson, Napoleão, eu acho que o Napoleão colocou vai de encontro ao que o Wilson tinha desenvolvido, ou seja, no fundo, tudo aquilo que envolve hoje o espaço da universidade dentro de um contexto, que é um contexto que todos nós estamos vivenciando e sabemos que é muito difícil do ponto de vista político, ele tem se tornado esse espaço um espaço nesse sentido de resistência e
como bem lembrou Napoleão Wilson, de criatividade. Criatividade no sentido de encontrar formas que possam, de alguma maneira, viabilizar dentro dessa perspectiva de ações, né, que são ações num contexto de pandemia e, né, um contexto político muito violento, vamos dizer assim, ações que possam ser ações ligadas a uma perspectiva, né, libertária, uma perspectiva de resistência. Então, isso é muito importante. Agora, eu acho que tem uma ligação também muito forte disso que o Napoleão falou, com algo que foi um fio condutor, né, das ideias que o Wilson trouxe aqui, que é a questão da teoria crítica, né? Que o Wilson ele chamou atenção, e isso é uma marca, né, do nosso programa, porque a gente sabe que o termo crítica, não a teoria crítica, mas que o termo crítica, de alguma maneira, ele foi muito fragmentado, né, dentro do campo acadêmico, no sentido de uma apropriação desse termo por setores até conservadores dentro, né, do universo acadêmico, né? Então, muito fácil hoje falar, né, de que existe um ensino crítico, seja em qualquer campo do conhecimento, e particularmente houve uma mobilização muito conservadora do uso desse termo dentro do campo do direito, do campo do ensino do direito, que não é particularmente o nosso campo, na medida que a gente está num campo interdisciplinar, mas que a gente dialoga também. E o Wilson lembrou bem que o nosso programa, que já existe aí há 20 anos, né, ele teve sempre esse perfil de uma teoria crítica, né, presente, mas obviamente não nesse contexto de uma apropriação conservadora, e sim num contexto de uma teoria crítica, no sentido de crítica com relação a tudo que envolve, né, facetas e relações de dominação, de exploração, que são presentes nas estruturas sociais. Então, isso eu acho que é uma grande marca, né, do nosso programa. E quando eu falo de relações de dominação e de exploração, eu estou falando aqui relações de dominação com relação a tudo que envolve, né, essa violência, né, contra grupos homossexuais, negros, mulheres, trabalhadores, etc, etc. O nosso programa ele sempre teve, né, esse perfil crítico. E nesse sentido, e aí que eu queria fazer a ligação entre a criatividade e as formas que a gente está, de alguma maneira, desenvolvendo para manter, né, vamos dizer assim, né, o funcionamento da sociedade, o funcionamento da academia dentro, né, da sociedade, e a teoria crítica, eu acho que a gente tem que ter uma preocupação muito grande hoje em levar em consideração que tudo que envolve o que a gente está fazendo nesse período de pandemia e possíveis desdobramentos, que podem ser desdobramentos relacionados ao uso da tecnologia, pode, e aí é uma reflexão que eu coloco, aumentar a desigualdade de acesso de certos setores e certas pessoas a essas possibilidades. O que não significa dizer que a gente tem que ficar paralisado de forma nenhuma, mas que a gente sempre tem que pensar que uma dinâmica de uso, né, desse novo formato online pode criar formas de desigualdade no acesso. E, nesse sentido, obviamente, a gente que é tão preocupado com uma teoria crítica, e com certeza esse é o nosso perfil, a gente tem que pensar muito seriamente, né, nessa questão. Obviamente, estou falando aqui concretamente, pessoas que não conseguem ter acesso a uma boa internet, que não têm acesso a um computador, ou que as condições nas quais elas vão estar nesse momento, ou seja, no momento do online, são condições nas quais você tem uma casa com um quarto dividido por 3, 4 pessoas. Essas condições, elas são condições muito desiguais e que, nesse sentido, talvez, o espaço de aula presencial, mesmo com todas as diferenças, né? Algumas pessoas chegam de carro, outras chegam de ônibus, outras pegam um trem, um ônibus, mas talvez seja um espaço mais democrático. Esse nosso espaço, talvez, ele crie novas desigualdades que eu acho que, dentro dessa perspectiva de que temos que fazer alguma coisa, concordo plenamente com o Napoleão, estamos fazendo, mas eu queria resgatar esse viés da teoria crítica, esse viés crítico, que é marca do nosso programa, como bem lembrou o Wilson. Algumas questões, né, de reflexão. Okay. Então, eu vou propor que eu, Leonel e Napoleão, temos um seminário agora. Eu vou propor só uma rodada de fala, com 2, 3, se quiserem colocar alguma questão. Alguém não? Eu só queria falar, professor, desculpa, não sei se tinha que inscrever, eu só queria falar que o que o professor Leonel falou é de extrema importância, porque eu estou no programa, eu fiquei 1 ano sem computador, fora dessa crise aí
de pandemia. Eu tinha que fazer uma opção ou de sustentar meu filho na transição da universidade particular à pública e as obrigações da vida normal. Eu fico imaginando, e eu 5 empregos, de 2019 a 2020 eu tinha 5 empregos. Eu me desdobrei para que agora eu tenha acesso, agora eu consegui ter um bom telefone, um bom notebook, e eu fico pensando nos alunos, em especial os cotistas negros, que não têm esse acesso, porque morar numa moradia universitária, ou morar num quarto dividido. Eu tentei aqui, no meu trabalho, fazer home office, não consegui, porque a vizinhança, criança, está todo mundo quarentenado, né? Então, tem que ter uma sensibilidade com os alunos, e o professor Napoleão fez uma pesquisa, fez umas perguntas, mas não apareceu, sabe? Tinham mais de 6 pessoas com problemas de acesso. A gente vai ter uma reunião sobre isso, né? Eu faço parte da comissão discente e quero atuar mais na questão do cotista negro. É muito sério isso, porque eu trabalho, dou meu jeito, faço muitos trabalhos extras e consigo ter esse suporte financeiro para conseguir. Mas eu fiquei 1 ano no programa sem o notebook. Eu vinha no meu trabalho escondido, usar o notebook, pedi meu chefe se eu podia usar o computador aqui do trabalho, e ele falou, não, tudo bem, pode usar. Assim, então, todos os finais de semana, tudo que eu fiz foi no trabalho, mas não é todo mundo que trabalha, não é todo mundo que tem acesso, não é todo mundo que tem um lugar que você pode entrar e pedir a chave do seu departamento e trabalhar. Então, isso é muito sério, essa transição. O combinado é uma aula presencial, que já é difícil o transporte. O professor Wilson sabe que eu já dormi na rodoviária várias vezes, passei várias dificuldades no PPGSD para me conseguir ir para as aulas. Fiquei várias vezes doente, né? Então, é muito difícil essa questão financeira, material. E esse sistema agora, com essas novas demandas, implica muito mais do estudante. É um bom celular. A professora Ana Mota não está aqui agora conosco, certamente por uma questão de conexão. E ela é uma professora. Então, você imagina os alunos, imagina nós. Meu filho está em Pernambuco há 5 meses, na Universidade Federal Rural de Pernambuco, não tem aula online, que é a graduação de Engenharia de Materiais. Então, é preciso ter essa sensibilidade, sabe? Isso está me incomodando muito, essa questão do acesso à tecnologia. Eu moro no Vale da Eletrônica, Mineiro. Aqui, o que tem é tecnologia. E eu não tinha notebook, fiquei 1 ano sem notebook. Quiçá um aluno cotista, bolsista. Isso, gente. O exemplo que você falou Posso... Não quero responder, não, só fazer um esclarecimento. Magda, a gente fez aquele levantamento entre os alunos para saber das condições de acesso, etc. E estou em contato permanentemente com a Pró-Reitoria, a PROP, exatamente saber o que é possível fazer, ou o que está se tentando ou pensando fazer para viabilizar o acesso, porque existe um contingente de pessoas, como você viu, a gente recebeu 240 alunos que temos, recebemos 100 respostas. Desses 100, que é mais ou menos a metade dos alunos, somente 6 ou 7 não têm, quanto os demais têm. A gente precisa pensar, na verdade, para os 2 universos. Né? E a gente tem que... E o meu contato, inclusive, escrevi para ela hoje, eles estão abrindo o edital, estão vendo como eles vão emprestar ou alugar notebooks para emprestar para os alunos, se eles vão dar aos alunos alguma forma de recurso para que o aluno possa comprar um pacote de dados e ter acesso, aqueles que já têm o computador ou o notebook, etc. Eles estão em processo. Nós temos a mão meio presa com essa coisa, porque a gente não pode dispor dos recursos, dos poucos recursos que nós temos, para fazer certas coisas. Podemos fazer algumas coisas, mas não outras. Então, até a gente está em conversa. Tudo é muito novo, né, professor? Isso tudo é assustador, né? Eu conversei com ela hoje, espero que até a segunda-feira, quando a gente vai ter a nossa reunião, eu tenha mais alguns elementos para informar concretamente o que poderá e o que será feito, porque tem que ter uma parceria da universidade, eventualmente com participação dos programas, com parte dos seus recursos sendo dirigidos para essa finalidade, etc. Mas tem que ter mecanismos legais. Eu não posso simplesmente comprar um acesso a dados para os alunos e distribuir entre eles. Entende? Essa coisa
é mais É complicada do que parece. burocrática, né? É burocrática. Mas essa questão está sendo discutida. Eu espero que até segunda-feira a gente tenha alguma coisa mais concreta para informar a todo mundo, para que a decisão possa contemplar o máximo de pessoas, qualquer delas, que a gente tome, possa contemplar o máximo de pessoas possível, né? E, Napoleão, vi aqui no Zap que o reitor está mandando um relatório, alguma coisa. Eu não vou ter tempo de abrir, mas sinal de que deve ter chegado a algum tipo de resultado. Está tendo um movimento. Mas é só mesmo, desculpa, professor Napoleão, entendendo todo o seu trabalho, que é muito sério, muito competente, nossa, acompanho. É só um desabafo mesmo de dizer Claro. que se eu tenho 44 anos e eu consigo me virar de todas as formas, né? Já uma profissional de nível superior. Para mim, eu tive dificuldade de comprar um notebook, sabe? Eu fico imaginando essas crianças aí na escola, entrando, e que é cotista, que não tem condição. É mais isso mesmo, mas eu entendo e eu bato palma para o seu trabalho, que eu sei que é um homem super Obrigado, dedicado. Você, Leonel, tem toda a da sua- razão. Ao mesmo tempo que exige de nós criatividade, ela reforça certas lógicas da desigualdade. Óbvio, Sim, né? é. Agora, a gente pode fazer algumas coisas e não outras. É uma coisa meio complicada. Então, a gente vai exatamente discutir o que é possível fazer e viável de se fazer nesse contexto. Bem? Tá bom, mas estamos juntos. Obrigado, Magda. Beijo, querido. Maravilhoso. Caminhando para o encerramento, eu vi que o Caligari tinha o sinal e a Carolina Lins também. Então, os dois falam e a gente encerra. Pode Nós ser? três saímos e quem... Alô, tem uma lista. Posso começar? Uma lista de inscrição. Vocês estão me ouvindo? Posso começar? Carolina, Wilson, parece parece que tinha uma lista. Querida. Isso. Eu sou a Tem uma primeira da lista? no chat. Olha, a Carol é a primeira. Eu sou a primeira da lista. Pronto. Então já está dentro. Nossa, Carol, desculpa, eu te atropelei, desculpa. Não tem problema, minha querida. Super bem falada e muito bem feita a sua colocação. Muito importante e que faz parte da alma da UF, do PPGST. Isso é o diferencial do programa, é o diferencial da UF dentro de uma lógica de universidade mais ampla. Então, assim, perfeita a sua colocação. O que eu queria situar, eu vou tentar ser bem breve, é que o seminário de tese, ele surge do afeto, e ele surge do chão de fábrica. Ele surge do imbricamento entre Wilson e Ana, que vivem a universidade, que transformam a universidade de alguma forma na casa deles. A universidade está dentro, eles levam a universidade para casa e eles transformam a universidade nesse campo de afeto. A gente está aqui junto por causa de uma turma particular que surgiu nesse contexto e que eram mais de 10 horas de aula e que dessa turma a gente tem pelo menos 6 professores de universidade federal. Então é a UF reproduzindo o saber, construindo um saber e espalhando essa forma de conhecimento. A gente tem Bahia, a gente tem Feira de Santana, a gente tem Ilhéus, a gente tem Curitiba, eu aqui no Rio, na UFRJ. Então, a UF está espalhando isso. E isso só foi possível, e essa turma só se manteve unida pelo afeto. O diferencial dela foi o afeto, a crítica, uma lógica de não competitividade, uma lógica de colaboração e de fraternidade. A gente está aqui hoje porque esse grupo não é que ele reconstituiu depois de todo esse tempo. Ele se manteve desde 2015. Somos amigos, somos fraternos. É essa lógica. E aí surge a minha primeira inquietação. Como construir? Porque o saber crítico está dentro da gente, né? A sua fala é a fala do Leonel, é a fala do Wilson, da Ana, isso faz parte do que nos une também. Mas como docentes e alunos, construir um espaço de afeto, de olho no olho, dentro dessa lógica fria de computador. Porque aqui as pessoas que eu já conheço mantêm uma relação. Mas como eu vou trazer, por exemplo, um aluno de graduação que está começando e que vai ficar com a câmera... Isso se ele tiver acesso. E se ele vai ficar... Porque assim, trazer um aluno dentro de sala, muitas vezes é complexo,
Pensa com essas ferramentas. A outra questão, eu não sei como que vocês estão, mas eu estou absolutamente exausta com essa lógica da produtividade via computador. Eu sou professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A minha primeira reunião do dia foi a UFRJ já autorizou a realização de aulas remotas de forma facultativa, mais ou menos, para os docentes, para os alunos facultativa, eu acho que exatamente pela questão do acesso. E hoje a gente teve a primeira reunião, foi sobre plataforma. A segunda reunião do dia foi sobre uma reunião do Mercosul, da Sociedade do Mercosul sobre religião, sobre antropologia da religião, essa agora da UF, mas assim, eu não consigo, é uma lógica de um consumismo e de uma produtividade de lives, que a sensação que eu tenho como docente é que de um dia para o outro a gente tem que assimilar isso e a gente tem que mostrar que a gente está produzindo como se fosse para a universidade justificar uma potencialidade de corte público, de recurso. Não sei como que vocês estão, mas meu vale transporte já foi cortado. Eu estou aqui discutindo com vocês a condição também do docente. Como que a gente exerce essa função para quem acredita no processo de construção do conhecimento conjunto e não só de transmissão, como que a gente faz esse modelo de ensino crítico dentro desse sistema? E como que a gente também cria uma resistência nessa lógica de consumo de lives diárias. Parece que as pessoas estão assim, não tem jeito de ir no shopping, mas vamos fazer live de tudo, e vamos assistir live de tudo. E pera lá, a gente também precisa refletir sobre isso, porque isso não necessariamente significa produção de qualidade. Por um lado, o Brasil está separado do mundo, por causa das políticas adotadas em relação à pandemia, a gente tem a possibilidade, eu acho que é a vantagem, de ter contatos com pessoas de diversas localidades via essas ferramentas. Mas até que ponto isso representa um ensino e uma produção com qualidade, com acesso? Porque nós vamos entrar nessa boiada de produção aí desse jeito, de uma forma irrefletida? Ou esse espaço que a gente está aqui desde o seminário de tese de 2015 é um lugar para a gente pensar o ensino da sociologia e do direito dentro dessas novas ferramentas e de que forma a gente pode, de um mecanismo dialogal, construir isso junto e não parecer que a gente está numa tormenta. Tipo, veio a tormenta e a gente está nadando como se, de uma forma irrefletida. Cada um pega seu bote e entra nessa lógica. Eu acho que esse espaço do seminar tese, que a gente tem, eu repito, a gente tem pelo menos 7 professores de um UF ou universidades estaduais, não com heterogeneidade em termos de Estado, como que a gente pode refletir de uma forma mais profunda a construção desse novo conhecimento e a utilização dessas ferramentas sem entrar nessa lógica de produtividade. Porque eu vou, só para concluir, a minha sensação como docente é que eu preciso fazer isso, que eu estou obrigada a fazer isso e que eu preciso fazer isso a todo custo para justificar a ausência, uma eventual boicote do governo federal em relação às universidades e às remunerações dos docentes. Como se o docente só desse aula. Então, aí entra eu acho que é mais ou menos isso assim, que eu gostaria de colocar para a gente refletir. A questão da construção do afeto dentro dessas novas ferramentas. E a segunda questão é como que a gente pode pensar essas tecnologias sem ser boi de boiada também, entendeu? De uma forma mais refinada. Saudade de todos. Obrigado, Carolina. É claro, a gente acaba caindo em uma nova escravidão. Quase todos nós estamos entrando até em depressão por causa disso. Mas eu vou pedir para serem mais econômicos possíveis, né? Priscila, seguida de Jamil, Hugo, Isa, Laís,
Caligari, eu tinha visto a Bela em algum momento na lista. Ah, tá aí, como Isa, tá. Ok, então Carolina, Priscila, Jamil, Hugo, Bela, Laís e Caligari. Priscila. Oi, gente, vou tentar ser sucinta. Tenho várias coisas que eu queria falar, como sempre. E aí, se eu falar muito, vocês me mandam calar a boca, não tem problema, não. Com carinho. Não, sobre essa questão do ensino online, né? Que já é uma coisa que eu venho trabalhando há bastante tempo com isso, em dois sentidos. Um, é o ensino online em si, e dois, é produzir pensamento científico, crítico, etc., fora da universidade. Então, são dois tabus que eu enfrento nessa minha caminhada. E que, de repente, e isso já é uma leitura minha há muito tempo, de colocar e de enxergar isso como uma tendência e de saber que um dia isso será uma coisa inevitável, e já me inseri nessa realidade para pensar e disputar esses formatos. Então, esse eu acho o primeiro ponto. A questão fundamental hoje passa pela disputa do EAD e uma resistência que a gente precisa ter para não ser transformado em youtuber. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E aí, eu acho que o nome importa, os nomes importam. Você falar que vai fazer uma live, aí você está no mundo do youtuber. Tem que usar os termos normais, acadêmicos. É uma palestra, é uma aula, é um curso, é um seminário, sei lá, os termos normais. O Zoom é uma live. O Zoom é uma aula virtual, né? O Zoom, por exemplo, é uma ferramenta que eu gosto de usar, e certamente amanhã outras virão, mas eu gosto do Zoom porque fica todo mundo numa sala, todo mundo se inscreve. O ato de se inscrever é o ato de mostrar interesse no evento, não é aquilo que passa na sua frente, que você é jogado para aquela realidade visual ali, fica olhando 2 minutos e vai embora. Não, e comenta e vai embora. Não, é um lugar que você se inscreve, que você vai no site, que você se inscreve, que você entra, que você vai num grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp tem um sentido, que é o sentido de tentar construir um engajamento, uma interação, uma formação de afeto. E o Zoom é uma ferramenta que, dentro das ferramentas virtuais, é a que tem maior capacidade de gerar isso. Porque do Zoom você usa outras plataformas, como o WhatsApp, por exemplo, e eu, por exemplo, na Codeme, eu nunca excluo um grupo. Eu sempre deixo, o pessoal interage, esse grupo às vezes se encontra de novo virtualmente e faz uma outra reunião, um outro debate, enfim. É o que eu estou falando, dentro de uma experiência que é uma possibilidade de você gerar, sim, afeto virtualmente. E o que, obviamente, você não está sugado pela máquina, né? Você não virou um robô. Então, o que você faz virtualmente não significa que você tenha que escolher entre o presencial e o virtual. Não, essas duas realidades convivem. Então, você pode ter formatos virtuais e presenciais, você pode ter encontros presenciais. Então, acho que a universidade pode jogar com todas essas formas de aula de EAD, de disputa de EAD, que é completamente diferente do EAD que a gente vê nas universidades privadas. A universidade privada te bota num estúdio e vende um vídeo. E bota um monte de gente falando no chat. Para mim, isso não é ensino. Então, acho que é esse modelo que a gente precisa disputar como universidade pública. Que tipo de aula virtual a gente quer? Porque negar a tecnologia e negar, né, os argumentos tecnofóbicos, não vamos para a tecnologia, não vamos para isso. Eu acho que é perda de tempo, é perder a luta, é jogar para perder.
porque isso mas vai consolidar algum dia. Deixa só só um segundinho. Na UFRJ, estão falando de gravar aula. Tá. Isso é um passo para a privatização do público. Tá, mas isso é outra coisa. Tá bom. A questão de gravar aula, eu não gosto. Embora eu grave as aulas e coloque no canal, acho legal, mas eu gravo no sentido de ter um cuidado para o cara que assistiu e que se interessou poder ver. Ou, de repente, ele que se inscreveu e não pôde ver por qualquer contratempo, que a internet está ruim, ele pode ver. E depois pode-se fazer um outro debate, uma outra interação com isso. Eu acho que é isso que está em disputa hoje. Por que eu acho, Carol, que a UFRJ está colocando as aulas, por exemplo, nesse formato gravadas? Porque essa disputa não foi feita no tempo em que tinha que ser feita. Esse assunto foi tratado por muito tempo dentro da universidade como tabu, como besteira, como maluquice, como coisa de neoliberal, e aí um monte de adjetivos aí que eu vou botar, que fez com que esse assunto não fosse disputado e que as pautas que a gente deveria lutar hoje não é contra a tecnologia, é sim a democratização do acesso à tecnologia, do acesso aos computadores, aos tablets. A justificativa pela gravação de aula é exatamente a questão do acesso. Não, então, no caso, por exemplo, estão levando em consideração... O acesso não passa pela gravação de aula. Mas eles estão levando... O acesso passa por ter uma internet boa, de qualidade, por ter computador... Eles estão falando o seguinte, por exemplo, um computador para 4 membros da família. Não dá para os 4 membros da família assistirem tudo. Então, a justificativa para essa possibilidade de gravação de aula é exatamente o acesso. A questão do acesso. Carol, mas esse é um momento... Não concordo, não. Tipo, eu não gostaria de gravar aula. Eu sei, Carol, mas o que eu estou falando para você é o seguinte. Isso Eu acontece hoje porque a disputa não é feita e hoje as pessoas não têm as ferramentas. Hoje as pessoas não têm, mas precisa lutar para que todos tenham. Todos tenham computadores, que o Estado forneça os computadores, que o Estado forneça a internet, e essas vão ser as lutas hoje. Eu acho que são as lutas mais importantes, né? A outra coisa que eu queria, só para finalizar o meu comentário, que eu estou me alongando muito, é o seguinte. O conhecimento das aulas virtuais, a questão da virtualização das aulas e dos encontros e dos debates e tal, elas também servem como formas, como novas possibilidades de produzir conhecimento. E isso passa também por uma disputa política das redes sociais, do YouTube, do Facebook, o vídeo da universidade que está sendo compartilhado, é conhecimento científico, é debate acadêmico. O canal, porque se a universidade não tiver no YouTube, quem está no YouTube é o canal do terraplanismo, que tem 12 milhões de seguidores. Então, acho que são temas que eu acho que precisam entrar no debate da universidade. Aí, com isso, eu finalizo. Obrigado, Pri. Agora até me perdi, que é o Jamil. Jamil. E a Ana Mota, eu botei aqui no chat, ela escreveu um longo texto, pediu para eu ler, já que ela não consegue voltar. Jamil, está aí? Não sei se Jamil caiu. Passar, então, para o Hugo. Hugo também? Não estou vendo o Hugo também. Vamos lá, Bela. Gente, é uma maldição todo mundo que se inscreveu para caiu. Não, eu estou aqui, professor. Boa noite novamente.
questões rápidas. Meu nome é Isabela, eu não sou aluna do PPGSD, para quem não me conhece, sou aluna da graduação. Falei isso ontem, durante a transmissão de ontem, vou falar novamente, isso é um espaço muito legal, porque a gente da graduação está com o peito, assim, aberto, ferido, de olhar, às vezes, para a fachada e não poder estar com vocês de novo, sem contar a questão toda de profissionalização mesmo, né? A galera quer o diploma para trabalhar e tal. E isso gerou alguns debates com o EAD, abriram o EAD na graduação só para os graduandos e etc. Eu ouvi tantas coisas legais aqui que a minha pergunta era mais o meu comentário era mais uma pergunta, mas talvez como ele dá margem para outra transmissão, talvez eu possa sugerir esse tema para vocês, porque eu adoraria que vocês falassem talvez sobre projeto de lei das fake news, para a gente poder ver como é que a gente consegue juntar e talvez potencializar o afeto, reeducando, já que essa ideia da criminalização dos conteúdos e liberdade de expressão está correndo aí. E como vocês são professores, imagino que daqui a algum tempo talvez seja muito sofrido fazer comentários sobre criminalização de expressão e como isso é trabalhado na graduação e na pós e na sociedade em geral, né? Eu queria só fazer também uma cena à Carolina, porque a fala dela me arrepiou muito. O professor Wilson tentou fazer uma transmissão pelo Instagram. O vídeo dele estava todo chiado e aquilo me deixou muito chateada, porque se dependesse das possibilidades normais, né? Se a gente não tivesse em pandemia, as falas do professor Wilson enchem as salas de auditório, e então eu fico triste porque eu vejo muitos esforços, vejo muitas dificuldades e eu também, ontem eu tive a experiência de poder ver nos rostos de quem estava participando a fatiga do Zoom, que é uma questão que está sendo falada aí por alto, onde o ministro do STF, Gilmar Mendes, começou numa live com uma cara e terminou completamente cansado, depois de falar horas e tudo mais. Então, eu fiquei muito emocionada com a fala da Carolina, porque eu fico muito triste mesmo porque essa plataforma aqui, eu acho que ela cansa muito e às vezes ela tem esses problemas como o problema da professora Ana. Então, é mais isso mesmo. Espero que a gente possa falar sobre essa questão da criminalização, da liberdade de expressão e da desinformação com vocês em algum outro momento oportuno. E, mais uma vez, agradeço por esse encontro, porque a live, ela escraviza, mas, às vezes, quando a gente tem tanta notícia ruim, tanta coisa ruim, é muito bom revê-los de verdade. O Zoom está possibilitando um respiro. A minha mãe está aqui do meu lado, está ouvindo vocês e ela está muito orgulhosa de eu estar na UF e de eu ter tanto apoio, assim, tanto diálogo com pessoas maravilhosas. Parece rasgação de seda, um pouquinho, mas é isso. Beijo para... Isabela, posso dizer só uma colocação? Estão me escutando? Estou escutando. Isabela, muito obrigada. Vou te achar. Eu sou professora de Direito do Trabalho. Se você quiser, pode ir lá. Vou te chamar para assistir minhas aulas. Viu? Vai como ouvinte. Sim. Obrigada. Eu vou ficar. E eu vou te responder com muita franqueza, que eu acho que é a franqueza que a UF me proporcionou, que é uma franqueza de poder falar de sentimentos e falar de pensamentos de uma forma livre. Eu, como professora de Direito do Trabalho, no contexto atual, que gracinha. Eu tenho intimamente um receio, porque eu vou estar entregando de bandeja provas contra mim mesma em toda essa plataforma. Hoje, na UFRJ, a reunião que foi uma plataforma específica, que eu monto todas as aulas nessa plataforma, os vídeos são pela plataforma, a avaliação é pela plataforma, o controle dos alunos tudo é nessa plataforma. E eu, como professora de Direito do Trabalho, que tem um viés crítico, eu vou entregar de bandeja provas contra mim mesma num contexto que
movimento antifascista é colocado em projeto de lei para virar crime hediondo. Então, assim, eu vou falar do jeito que eu sempre falei, eu vou continuar falando e agora eu vou ter que falar nessa plataforma. Mas, intimamente, eu te falo, eu tenho receio, eu tenho medo, eu não sei quais vão ser as consequências disso ao longo do tempo. A gente está numa primeira fase do fascismo, a coisa ainda pode piorar, e se fosse um outro contexto, ok, vamos aderir à tecnologia, vamos incrementar isso, mas a gente fala de um lugar institucional, as ferramentas são institucionais e, de alguma forma, eu estou montando um dossiê contra mim. Só para fazer um comentário, eu jurava que minha câmera estava ligada, fiz aquele comentário todo achando que minha câmera estava ligada, ou seja, tenho dificuldade também com o Zoom, acho que todo mundo tem, é normal, mas eu estava vendo vocês super bem desenvoltos na plataforma, passei um mico aqui só para deixar bem registrado. Professora Carolina, é um prazer lhe conhecer. Como a Priscila falou no início, em tom de brincadeira, ela apertou ontem um representante da mineradora Rio do Norte e que gerou uma prova, né? Gerou realmente uma questão de prova, porque ficou gravado e ela tem a coragem de colocar no YouTube. É a nossa função, mas ao mesmo tempo existem lives de diversas universidades que estão sendo atacadas, estão passando por sobreataque com... não vale nem a pena dizer, até para afastar isso daqui da gente. Uma ideia, Isabela. Mas que a gente continue a se comunicar para potencializar. No dia que colocaram, enquanto a UF estava batalhando para colocar de volta a faixa antifascismo, na Faculdade Nacional do Direito, no mesmo dia que fizeram um ato público contra o fascismo, deixaram um corpo assassinado na porta da faculdade. Eu lembro. Foi a primeira vez que um aluno militar, que já estava comigo no Direito do Trabalho 1 e 2, colocou pela primeira vez um celular na minha mesa para gravar a minha aula. Estava há 1 ano comigo, não era um hábito. Foi coincidentemente no dia em que deixaram aquele corpo assassinado com um adesivo da UERJ. Então, assim, nós vamos encarar e que vamos falar, claro, mas eu acho que isso precisa ser refletido, sim, e de uma forma mais madura e mais profunda. Concordo plenamente, inclusive até para eu puder contribuir com o programa de pós-graduação em Direito, eu sou aluna do ITS Rio, eles usam uma outra plataforma que consegue deixar o conteúdo por algum período, fazer o login do aluno, então ele faz uma listagem de presença, depois, quando o administrador próprio quer, ele tira esse conteúdo do ar e daí ninguém mais consegue acessar, não consegue baixar, não é uma questão YouTube, a gente às vezes poder restringir um pouquinho para poder fazer umas discussões até mesmo de organização. Eu acho que aqui eu encerro e agradeço novamente, minha mãe está aqui do lado, tá muito feliz por termos essa conversa. Obrigado mais uma vez, Bela. Passar para a Laís, em seguida o Calegari. Laís. Não estou achando Laís. A maldição continua, né? Continua. Calegari. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim. Quando estávamos conversando no nosso grupo do Seminatese, estava conversando eu e o Wagner, um dia muito especial para mim, particularmente, e aí surgiu a ideia da gente fazer esse evento. Seria, em princípio, um agradecimento para o Wilson e a Ana, pela importância que eles têm na nossa formação acadêmica e como pessoa. Né? Nós melhoramos muito depois desse convívio entre nós e com vocês dois, com certeza. Um agradecimento porque, ainda no Seminatese, logo depois que nós terminamos,
Eu fiz o concurso para professor adjunto na UF e agora saiu a minha nomeação, já tomei a posse na universidade. E tudo isso surgiu, quem conviveu comigo naquela época sabe a dificuldade que eu tive para concluir o doutorado, um processo dificílimo. E eu vi aqui professores fundamentais na minha formação. Eu vi o professor Leonel, companheiro de compé, nossos encontros de aula, de trocar ideias profundas. Meus colegas que me socorreram, me deram um abraço naquele... que a gente não caminha sozinho, né? Me ajudaram a suportar toda aquela situação. O Wilson, fundamental na elaboração da minha tese, com a indicação de livros sobre gramática jurídica, Ana e tudo. Então, esse é um agradecimento. Professor Napoleão, tantos eventos que a gente encontra na faculdade, em congressos. Só não tive a sorte de ter sido seu aluno. E era um agradecimento. Nesse sentido particular da educação à distância que a gente está vivendo aí, a gente vai viver num ambiente híbrido, né? Então, aquele espaço crítico que o professor Leonel colocou, que é da matriz natural do DNA do programa, com a questão que o professor Napoleão colocou, mas com o Wilson. Então, assim, o terraplanismo, no nosso sentido aqui construtivo, é o telaplanismo, né? E qual a vantagem do telaplanismo? É que quando você está em sala de aula, a distribuição dos atores na sala de aula ela é autoritária. É a bancada maior para o professor, né, na mesa ali, e é um par de olhos olhando todos os alunos, que são vários par de olhos olhando para ele, né? E aí a gente perde um pouco a referência da inclusão do outro no debate de sala de aula. E aqui, com essa tela, há um fenômeno muito interessante. No início, éramos 4 conversando com a imagem bem ampla de cada um. À medida que foram surgindo outros participantes, a imagem do falante vai diminuindo para ceder para o outro. Então, essa ideia da inclusão do outro nesse espaço de participação é importante, não é só simbólica. Você vê que cada um diminui o seu espaço para dar espaço ao outro também na fala. E isso leva a gente entender que esse espaço também tem um efeito positivo. Qual é? À medida que na sala de aula a potência vocal do grupo é reduzida, porque o que se fala ali fica restrito aí, nesse espaço virtual, a potência vocal das nossas ideias é amplificada. Porque você pode ter 100 participantes, 1.000, 1 milhão, 2 milhões. Né? Então, essa amplificação da análise crítica ela é importante também para se contrapor a uma força hegemônica que começou nesse espaço de internet e conseguiu desconstruir coisas que a ciência já consolidou. Né? Bem, mas aí essa ideia de esse novo espaço público que desconstrói, mas ao mesmo tempo permite a reconstrução, ela, num ambiente de um espaço público aberto como esse, é uma coisa. Agora, dentro do espaço público universitário, quando afeta, por exemplo, a liberdade pedagógica, né? Aumenta o controle e a censura institucional, o assédio institucional corre esse risco de aumentar, e o assédio institucional através da produtividade exacerbada, nós, então, nas reuniões de departamento, de colegiado e tal, buscar nesses protocolos que o Wilson anunciou que estão correndo, nós estamos participando disso, mecanismos de proteção em relação a essa mecanização da produção, né? E também dessa redução da capacidade, da liberdade pedagógica do professor com seus alunos. Né? E aí, então, esse modelo híbrido ele tem informação. A gente vai encontrar muita dificuldade ainda, mas também várias potencialidades de avançar na melhoria do espaço de ensino, que ficou mais democrático com essa distribuição. Eu acho que é isso aí. Com isso eu encerro. Professor, está sem áudio, Wilson, está sem áudio. Então, agradecendo ao Calegari, a gente vai ter que encerrar. Eu vou ler o texto que a Ana Mota remeteu. Eu já mandei para a Priscila, que ela tem o e-mail de todo mundo, tem como remeter, tá bom?
Deixa eu localizar aqui. Achei. Bom, ela diz o seguinte: olá, vocês dessa live de 30 de junho de 2020, convocada pelo Seminar Teses e pelo PPGSD, e desenvolvida através de uma cooperativa de plataforma, a Codeme, que nos permite, desde aí, resistir. Não consigo me conectar nem com a internet do celular. Vou continuar tentando, mas, por favor, informe que lamento e muito. Sinto como se a máquina não me quisesse deixar falar. Uma impotência enorme saber estar sem privacidade, Snowden, né? E ainda subordinada aos termos de um trabalho intelectual se tornando abstrato. Espero que façam de meu impedimento tecnológico um exemplo do perigo de abandonarmos totalmente o modelo presencial. Nosso passado de acúmulo e excelência nos dá condições para reagir a qualquer forma de apagamento, que para agirmos a contrapelo da divisão internacional do trabalho para o capital. Nós formamos cientistas e temos expertise pedagógica para fazer isso. Eles querem hoje meros reprodutores de pacotes e modelos sem uma reflexão filosófica quanto aos postulados do conhecimento e seus pressupostos. A pedagogia para essa formação não é simples. Envolve o, entre aspas, pensar-sentir e a crítica do pensamento teórico e metodológico. Nos diferenciamos com muito trabalho científico para mostrar a diferença, nunca a superioridade, em relação ao senso comum. A universidade pública é dever do Estado. Precisa ser gratuita para o orgulho de nossa cultura humana e precisa continuar a ser socialmente referenciada, ainda que com todas as dificuldades que sempre enfrentamos. Não produzimos para quem domina a economia e o modo de fazer riqueza. Produzimos e formamos para que nossa história avance e para elevar nosso próprio sentido de humanidade, integrado à noção do outro como necessidade, como matéria e espiritualidade, que nos constitui por oposição e contraste, mas integrado à natureza que, quando cuidada e preservada, nos revela a essência do natural que temos em nós mesmos. Por fim, a universidade pública que fazemos absorve nossa diversidade, os tímidos, os sofridos, os exaltados, as raças, os decapitados, os superdotados e as escolhas de orientação sexual. Precisamos afirmar nossa excelência, que é de fato internacionalmente reconhecida. Jamais negar o avanço da tecnologia, mas também jamais deixar que ela se imponha, reconfigurando o tempo como se a única matriz fosse a do agora, suplantando totalmente nossa tradição, que veio sendo revelada enquanto produzimos e ainda produzimos intelectualmente como desafio. Nada está começando agora. O passado e suas escolhas não podem ser apagados. Por um futuro que junte nosso saber acumulado com as novas formas de comunicação que vêm junto com a juventude e a infância da humanidade. Essa seria a direção da minha fala, que a perda de sinal de internet calou. Abraço a cada um e fico triste, mas não calo. Essa, então, foi... Maravilhosa, Ana! Linda! Então, com isso, eu vou só a encerrar, agradecendo a todos e convidando para amanhã. Amanhã a gente vai ter a conversa com a Bianca Figueira, que está aqui. E hoje obteve uma importante vitória para a história desse país. O julgamento ocorreu à tarde e amanhã a gente vai comentar tudo isso. Então, até lá, boa noite. Pessoal do Dinter, por favor, retomando, saindo daqui, eu já pego o link e já mando para vocês, para a gente iniciar nosso seminário. Um beijo a cada um que está aí, morrendo de saudade.
sabe que todo semestre sempre encerrava aqui em casa com uma cervejada. Então, temos que fazer a cervejada no fim da pandemia. Todo mundo de máscara. Deixa eu só falar uma coisa. O pessoal vai sair, o Wilson vai sair, mas a galera que quiser continuar aqui no debate, a gente pode continuar, tá? Beleza.